Bem-vindos, amigos, irmãos, amigas e irmãs, ao canal Os Mestres do Passado. E hoje o vídeo sobre a aurora dos filósofos de Theophrastus Bombastus von Hohenheim Paracelsus. Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim Paracelsus, em suas viagens, teve acesso a muitos manuscritos antigos, traduções e tradições, bebendo em fontes mais puras da tradição esotérica ocidental. Esse texto, escrito no século XVI, poderia ser considerado um grande segredo restrito a poucos escolhidos, e assim era, pois em sua época a população mediana não sabia ler, nem precisava se aprofundar, pois estava preocupada com as atividades diárias. Hoje, podemos trazer esse texto que já é disponível há muitos anos. Falar de Paracelsus nos tempos atuais é reforçar o exemplo de força de vontade e de dedicação que todo iniciado espiritualista e religioso precisam em suas jornadas. Paracelsus passou por vários países, estudou vários textos em vários idiomas e teve acesso a livros e iniciações muito restritas. Paracelsus deixou uma grande obra para a posteridade e se dedicou à humanidade diariamente. Todo esse conjunto nos leva a crer que foi, é e será sempre um grande mestre da humanidade, e como afirmam as mais variadas e divergentes escolas rosacrucianas e martinistas, Paracelso é um Rosa-Cruz e um mestre do passado. Convido a você para ouvirmos juntos esse grande discurso, a aurora dos filósofos. Adão foi o primeiro inventor das artes, porque ele tinha conhecimento de todas as coisas, tanto depois da queda quanto antes. Daí, ele previu a destruição do mundo pela água. Por essa causa, também, aconteceu que seus sucessores erigiram 2 tábuas de pedra, nas quais gravaram todas as artes naturais em caracteres hieroglíficos, para que sua posteridade também conhecesse essa previsão, para que pudesse ser atendida, e provisão feita em tempo de perigo. Posteriormente, Noé encontrou uma dessas mesas sobre o Monte Ararat, após o dilúvio. Nessa tabela foram descritos os cursos do firmamento superior e do globo inferior, e também dos planetas. Por fim, esse conhecimento universal foi dividido em várias partes e diminuído em seu vigor e poder. Por meio dessa separação, um homem se tornou astrônomo, o outro mago, o outro cabalista e o outro alquimista. Abraão, aquele Tubal-Caim vulcânico, um astrólogo e aritmético consumado, levou a arte da terra da Canaã para o Egito, após o que os egípcios alcançaram uma altura e dignidade tão grandes que essa sabedoria foi derivada deles por outras nações. O patriarca Jacó pintou, por assim dizer, as ovelhas com várias cores, e isso foi feito por magia, pois na teologia dos caldeus, hebreus, persas e egípcios, eles consideravam essas artes a mais alta filosofia, a ser aprendida por seus principais nobres e sacerdotes. Assim foi no tempo de Moisés, quando tanto os sacerdotes como também os médicos foram escolhidos dentre os magos, os sacerdotes para o julgamento do que dizia respeito à saúde e especialmente no conhecimento da lepra. Moisés, da mesma forma, foi instruído nas escolas egípcias, às custas e cuidados
da filha do faraó, de modo que ele se destacou em toda a sabedoria e aprendizado daquele povo. Essa arte cabalística era perfeitamente familiar e em constante uso por Moisés e os profetas. O profeta Elias disse muitas coisas por seus números cabalísticos. Assim, os sábios de outrora, por essa arte natural e mística, aprenderam a conhecer a Deus corretamente. Era costume entre os magos persas nunca admitir ninguém como um rei, a menos que fosse um homem sábio, preeminente na realidade e no nome. Isso fica claro pelo nome costumeiro dos seus reis, pois eles eram chamados de sábios. Tais eram aqueles magos e magos persas que vieram do Oriente para buscar o Senhor Jesus, e são chamados de sacerdotes naturais. Os egípcios também, tendo obtido essa magia e filosofia dos caldeus e persas, desejavam que os seus sacerdotes aprendessem a mesma sabedoria. E eles se tornaram tão frutíferos e bem-sucedidos que todos os países vizinhos os admiravam. Por essa razão, Hermes foi tão verdadeiramente chamado Trismegistus, porque ele era um rei, um sacerdote, um profeta, um mago e um sofista das coisas naturais. Quando um filho de Noé possuiu a terceira parte do mundo, após o dilúvio, essa arte invadiu a Caldeia e a Pérsia, e daí se espalhou para o Egito. A arte foi descoberta pelos gregos supersticiosos idólatras. Alguns deles, que eram mais sábios do que os demais, se dirigiram aos caldeus e aos egípcios, para que pudessem extrair a mesma sabedoria das suas escolas. Era costume dos egípcios apresentar as tradições dessa sabedoria insuperável apenas em figuras enigmáticas e em histórias e termos obscuros. Isso foi depois seguido por Homero com maravilhosa habilidade poética, e Pitágoras também o conhecia, visto que ele continha em seus escritos muitas coisas retiradas da lei de Moisés e do Antigo Testamento. Da mesma forma, Hipócrates, Tales de Mileto, Anaxágoras e Demócrito. Então, eles tentaram elaborar um certo tipo de filosofia que desceu deles para os latinos. Estes, por sua vez, sendo educados com isso, adornaram-se com suas próprias doutrinas e por elas a filosofia se espalhou pela Europa. Muitas academias foram fundadas para a propagação dos seus dogmas e regras, para que os jovens pudessem ser instruídos, e esse sistema floresce com os alemães e outras nações até os dias atuais. Os caldeus, persas e egípcios tinham todos eles o mesmo conhecimento dos segredos da natureza e também a mesma religião. Eram apenas os nomes que diferiam. A magia dos persas e a teologia dos egípcios eram ambas ensinadas nas escolas antigas, embora houvesse muitas escolas e homens instruídos na Arábia, África e Grécia, como Albumazar, Abenzaguel, Geber, Razes e Avicena entre os árabes, e entre os gregos, Machaon, Polidários, Pitágoras, Anaxágoras e Demócrito, Platão, Aristóteles e Rodiano. Mas Moisés, Abraão, Salomão, Adão e os sábios que vieram do Oriente a Cristo eram verdadeiramente magos, sofistas e cabalistas divinos. A magia, de fato, é uma arte e faculdade pela qual os corpos elementares, seus frutos, propriedades, virtudes e operações ocultas são compreendidos. Mas a Cabalá
por uma compreensão sutil das Escrituras, parece traçar o caminho para Deus, para os homens, para mostrar-lhes como eles podem agir com Ele e profetizar a partir dele. A Cabalá está cheia de mistérios divinos, assim como a magia está cheia de segredos naturais. Ela ensina e prediz a natureza das coisas vindouras, assim como das coisas presentes, pois sua operação consiste em conhecer a constituição interna de todas as criaturas, tanto dos corpos celestes quanto dos terrestres, e o que está latente neles. Quais são suas virtudes ocultas? Para o que eles foram originalmente projetados e com quais propriedades eles são dotados? A magia, é verdade, teve sua origem no ternário divino e surgiu da Trindade de Deus, pois Deus marcou todas as suas criaturas com esse ternário e gravou seu hieróglifo nelas, com seu próprio dedo. Nada na natureza das coisas pode ser atribuído ou produzido que careça desse magistério do ternário divino, ou que nem sequer o prove ocularmente. O ternário, com o quaternário mágico, produz um setenário perfeito, dotado de muitos arcanos e demonstrado por coisas conhecidas. Quando o quaternário repousa no ternário, então surge a luz do mundo, no horizonte da eternidade e com a ajuda de Deus, que nos dá todo o vínculo. Os magos, em sua sabedoria, afirmaram que todas as criaturas podem ser trazidas a uma substância unificada, uma substância que eles afirmam que pode, por purificações e purgações, atingir um grau tão alto de sutileza, uma natureza divina e propriedade oculta a ponto de produzir resultados maravilhosos. Sob esta forma de palavras, nosso Mercúrio vem a ser extraído dos corpos perfeitos e das forças dos planetas terrestres. É o que o Hermes afirma nos seguintes termos: o Sol e a Lua são as raízes dessa arte. O filho de Ramuel diz que a pedra dos filósofos é a água coagulada, ou seja, no Sol e na Lua. A partir disso, é mais claro do que o Sol que o material da pedra nada mais é do que o Sol e Luna. Isso é confirmado pelo fato de que semelhante produz semelhante. Sabemos que existem apenas duas pedras, a branca e a vermelha. Há também duas matérias da pedra, Sol e Luna, formadas juntas em um casamento adequado, natural e artificial. Agora, como vemos que o homem ou a mulher, sem a semente de ambos, não podem gerar, da mesma forma que o nosso homem Sol e sua esposa Luna não podem conceber ou fazer algo no caminho da geração sem a semente e o esperma de ambos. Daí, os filósofos entenderam que uma terceira coisa era necessária, a saber, a semente animada de ambos, o homem e a mulher, sem o qual eles julgaram que todo o seu trabalho era infrutífero e em vão. Tal esperma é o Mercúrio, que pela conjunção natural de ambos os corpos, Sol e Luna, recebe em si sua natureza em união. Então, por fim, e não antes, a obra está apta para o congresso, ingresso e geração, pelo poder e virtude masculino e feminino. A matéria da pedra filosofal nada mais é do que um mercúrio ígneo e perfeito extraído pela natureza e pela arte, isto é, o Adão hermafrodita artificialmente preparado e verdadeiro, e o microcosmos, aquele mais sábio dos filósofos. Mercúrio, fazendo a mesma afirmação, chamou a pedra de órfã.
Nosso Mercúrio, portanto, é o mesmo que contém em si todas as perfeições, forças e virtudes do Sol, que também percorre todas as ruas e casas de todos os planetas e, em seu próprio renascimento, adquiriu a força das coisas acima e das coisas de baixo. Assim termina a Aurora dos Filósofos. Esse texto foi publicado pela primeira vez na Basileia em 1575 e foi acompanhado de copiosas anotações em latim pelo editor Gerard Donne. Esse personagem foi um colecionador muito perseverante dos restos literários de Paracelso, mas não está totalmente livre de suspeita dessas anotações. Sem dúvidas, é consenso entre os pesquisadores que a obra é de Paracelso, mas podem ter algumas anotações fora ali. E se você gostou da Aurora dos Filósofos, temos outros textos do Paracelso aqui e outras biografias, inclusive de Pico della Mirandola e também de Cornélios Agripa. Tá bom? Um abraço a todos, deixa o seu like, compartilha, curte, ativa o sininho, pode comentar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo com a bênção dos mestres do passado.